Shalom, sou o pastor Ronaldo, aqui da comunidade Mishpahat Adonai. Estamos no nosso tempo de estudo, estamos aqui celebrando a Kabbalat Shabbat, o recebimento de Shabbat, imediatamente após o pôr do sol da sexta-feira, né? Já se passa um pouquinho de tempo, estávamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, celebrando com boas tradições, e falaremos sobre isso hoje. E o tema desse estudo é amar em espírito. Tem vários tipos de amor, né? Tem várias coisas aí poéticas, tem o culto ao belo, as coisas que são belas, né? As pessoas falam do amor platônico, né? A história do Platão, e o amor carnal. Tem vários tipos de amor. Tem o amor eros, né? Que é o amor literal da carne mesmo. Mas amar em espírito é diferente. O padrão de Deus é diferente. Lembra quando nós cantamos aqui Caminhos Altos, né? Nós lemos na palavra falar que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Tudo que Deus tem para nós é melhor, é maior. Então o amor na forma bíblica também é diferente. E eu sei que nós já pregamos muitas vezes aqui sobre amor. Já falamos, tem vários estudos falando sobre amor. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente, mas muito arraigada na palavra. Nós vamos ler muitos textos. Amar é algo que é intimamente relacionado com o demonstrar. Pode-se amar só dentro do coração? Existe. Mas é um amor oculto que não tem valor. Porque o valor ele é dado quando aquilo é exposto. Eu não digo que não é valoroso às vezes para você, para quem está ali com amor no coração, só ali para você. Mas é um amor que não tem como ser medido, mensurado. E sabiam que o amor pode ser medido? O amor ele é mensurado, o amor ele é qualificado, ele é quantificado. Nós vamos falar sobre isso. Então não se pode amar ocultamente. Amar e demonstrar é algo conectado. Intimamente conectado. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas 7. Lucas 7, a partir do 36, eu vou ler na tradução a Bíblia Completa Judaica, do David Stern, a quem eu tive a honra de conhecer antes de morrer, de abençoada memória, velhinho lá na sinagoga do Rabino Shulam, quem traduziu essa Bíblia, né? E eu falei para ele, eu tenho a sua tradução em língua portuguesa. E ele abriu um sorriso, ficou feliz, ele já estava enfermo. Mas vamos lá, Lucas 7, 36. Um dos fariseus, Pirushim, convidou Yeshua para comer com ele. Ele foi à casa do Pirush, do fariseu, e tomou o seu lugar à mesa. Uma mulher que vivia naquela cidade, uma pecadora, sabendo que Yeshua estava comendo na casa do fariseu, levou um perfume muito caro e um frasco de alabastro. Perceba que fala pecadora, tá? Que não fala prostituta. Porque às vezes a gente lê isso aqui e fala, mas o pecado dela era muito grave. Aqui podia estar escrito o seu pecado e o meu. Aquele que a gente não deixa. Deveria deixar, ou ter deixado há muito tempo. A pecadora. Então ela leva um perfume caro e um vaso de alabastro. Pôs-se atrás dele, junto aos seus pés, e chorou até suas lágrimas começarem a molhar os pés de Yeshua. Então ela os enxugou com o próprio cabelo, beijou-os e derramou o perfume sobre eles. Quando o fariseu que o convidou percebeu que aquilo estava acontecendo, disse a si mesmo, se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem é essa que está tocando nele, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E Yeshua respondeu, Shimon, tenho algo a te dizer. Pensa a gente ouvir isso do Senhor? Neto, tenho algo para te dizer. É maravilhoso. Diga, Rabi, ele respondeu, provavelmente cheio de orgulho, né? Estava na casa dele. Então Yeshua conta uma parábola. Certo credor tinha negócios com 2 devedores. Um lhe devia 10 vezes mais do que o outro. Os 2 devedores eram incapazes de pagar a dívida. Então o credor resolveu cancelá-la. Por isso, qual deles o amará mais? Olha aí, quantificar o amor. Shimon respondeu, o que tinha o débito maior.
E Yeshua lhe disse, sua análise está correta. Em seguida, virando para a mulher, disse a Shimon, disse para Shimon, olhando para a mulher, vê esta mulher, eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés, mas essa mulher me lavou os pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me beijou, mas desde que cheguei, esta mulher parou para beijar meus pés. Você não derramou óleo sobre minha cabeça, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Por isso eu lhe digo que os pecados dela, e são muitos, foram lhe perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ama só um pouco. Então Yeshua disse a ela, seus pecados foram perdoados. Neste momento, os outros que comiam com eles começaram a dizer entre si, quem é este que ousa perdoar pecados? E Yeshua disse então à mulher, a tua fé, a tua confiança a salvou. Vá em paz. Aquela mulher, ela se preparou. Ela deve ter passado semanas, meses procurando. Num filme que existe, que a gente assistiu, mostra ela indo à loja de perfumes, um filme, romance, e ela fala, eu quero mais caro. E a vendedora de perfume fala, esse é o mais caro. E ela fala, eu sei que não é o mais caro. Eu quero o mais caro. E com muita insistência, a vendedora vai lá e pega um vaso de perfume, coloca na mesa, e a vendedora pergunta, quantos ml você quer? E ela põe um saco de dinheiro em cima e fala tudo. E leva embora o vidro inteiro. Do perfume que era vendido só para os reis, para as autoridades. Romancearam dessa forma e provavelmente era assim. A ponto de que as pessoas falavam, esse dinheiro dava para alimentar os pobres. E Yeshua fala, os pobres sempre existirão. Ela se preparou para isso. Ela foi extremamente amada. Mas, ao mesmo tempo que o amor foi quantificado a quem muito amou, eu disse que ela aprimorou o amor. Porque ela já sentia, ela já tinha visto Yeshua fazer milagres, provavelmente. Ela já tinha ouvido Yeshua perdoar os pecados dos outros, provavelmente. E ela foi aprimorando aquilo dentro dela, a ponto de ela querer oferecer o melhor. E além de oferecer o melhor, ela falou, eu vou me expor, eu vou entrar no meio de uma sociedade que me rejeita, porque sabem dos meus pecados. E eu vou atravessar aquela casa, e eu vou honrar. Em outro lugar, a palavra diz que o nome daquela mulher será lembrado por todo o tempo, jamais será esquecido. Estamos aqui hoje, a memória daquela mulher, estamos aqui falando dela até hoje. Quanto mais se conhece aquele a quem se ama, mais efetivas são as demonstrações, mais significativa é a comunicação do amor. Quanto mais eu conheço a Cecília, mais eu consigo demonstrar para ela o meu amor. Ontem ela me pediu para levar uma marmita para ela, porque não ia dar tempo de jeito nenhum dela almoçar. Aí eu fui, fiz a marmita, tudo separadinho, que ela gosta. Coloquei as coisas que tinha, que eu sei que ela gosta, as bananinhas fritas. Coloquei lá tudo organizado, bonitinho. Quando eu tava saindo, eu falei assim, peraí, eu podia levar um chá daquele gelado que ela gosta. Aí fui lá, peguei o chá. Na hora que eu tava saindo, eu falei, peraí, ela vai ficar até a noite. Deixa eu levar uma kombucha pra ela também, aquela noite ela toma. Quando eu virei as costas pra sair, eu falei assim, ela gosta tanto daquele chocolate sem glúten, sem leite, sem álcool, ou até sem álcool, sem açúcar, né? Aquele chocolate que não tem nada, mas é chocolate, tem uma cerejinha dentro. Fui lá, comprei o chocolate pra ela, né? Aí pus aquela sacolona na mesa dela, assim, ela, quanta coisa! Aí ela foi tirando, sabe igual criança, tirando pacote assim do... E ela, à noite, ela falou assim, você trouxe tudo que eu gosto. E ela se sentiu amada por causa da demonstração do amor. E pelo fato que eu fui além de ter ido, simplesmente. Porque ir, eu já vou. Todos os dias, eu falei isso várias vezes para vocês. Nós decidimos, com raras exceções, tomar café, almoçar e jantar juntos. Com raríssimas exceções. Então eu saio de onde eu estiver, vou lá, pego ela e levo ela para almoçar. Ir eu já vou, já era a minha demonstração de amor. Só que eu fui além. A comunicação do amor. Então, o amor também se qualifica. De que forma? O amor é qualificado na resposta de quem ama e te entrega. Aquela mulher se preparou tanto, se aprimorou tanto, que qual foi a resposta que ela teve que qualificou o tanto do amor dela? A tua fé, a tua confiança te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Qual a devolutiva que nós temos do amor que nós expressamos? É o quanto esse amor é qualificado. É muito lindo.
mais resposta temos do amor ofertado. Então Yeshua fala para ela, muito se perdoou, qualificando, a resposta foi o perdão. E então nós partimos para aquele texto mais conhecido da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Consegue colocar esses princípios só na leitura do versículo? Deus amou o mundo de tal maneira, quantidade, de tal forma, de tamanho tão grande, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna, qualificando a resposta do amor dele sobre a nossa vida. Além de ser pleno, completo, se eu falar o maior amor possível que possa ter sido demonstrado, em plenitude, ele qualifica isso, nos dando o melhor que ele tinha sobre as nossas vidas. Então nós não podemos, aqui pelo menos, o mundo perdido não quer Deus. Nós lemos isso em Efésios 2. Sem Deus, sem aliança, desconectado do povo de Israel, perdido no mundo. Aqui nós estamos aqui, nós temos que sentir o amor de Deus. Nós precisamos, é uma obrigação espiritual, moral, receber. É uma obrigação lógica, nós sentimos o amor de Deus. Mas, amor não é relacionamento? Como que Deus se relaciona comigo e eu não me relaciono com Ele? Então Yeshua, que foi enviado como a qualificação maior do amor de Deus sobre a nossa vida, com o objetivo de que Ele nos devolvesse ao Pai, dá uma receita, Ele dá uma instrução, Ele traz um preceito. Ele diz em João 14:15 e em João 14:21, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu vou ler especificamente João 14:21, porque ele repete, ele fala no 15 e repete no 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Quantos no mundo tem os mandamentos na mão? Eu posso afirmar que todo mundo que tem internet e tem, ainda lá nos países proibidos, mas tem uma VPN lá, um acesso ao externo, tem a palavra de Deus nas mãos. Praticamente toda a humanidade já está com a internet nas mãos, com raras exceções, e as tribos indígenas, as tribos de seus povos distantes estão sendo evangelizados. A palavra de Deus está difundida. Ter a palavra. Mas ter a palavra não é suficiente. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e eu vou falar mais adiante sobre isso, que foi o tema da nossa aula de ontem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Relacionamento. A partir do momento que eu recebo o amor de Deus e eu quero demonstrar esse amor ao Pai através do Filho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que guardar os mandamentos. Mas que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses? Como que nós podemos entender quais são os mandamentos? Porque a vida inteira, naquele evangelismo que a gente recebeu superficial, nos falavam que nós tínhamos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos e o resto era passado. Que bastava então nós amarmos a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Já ouviram isso? Não, você não tem mandamentos, você não tem mais nada, porque Jesus ele resumiu em 2. Ama o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disso depende, algumas pessoas falam, isso é o resumo da lei dos profetas. Mas Yeshua diz, disso depende a lei e os profetas. Ele entrelaça o amor a Deus e as pessoas com a lei e os profetas. Guardar os mandamentos e os profetas nos instruindo a voltar para Deus. Então é importante nós sabermos se alguém nos ama de verdade? Você acha que é importante? Sua mãe, seu pai te ama de verdade? Eu já ouvi, às vezes, pessoas chegarem e falarem assim, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Aquela pessoa não me ama. Mas por quê? Porque a demonstração não mostra isso. Não é? Se é tão importante nós sabermos se alguém nos ama, quão importante é saber
Deus saber que nós o amamos? Vocês consideram que é relevante? Que Deus possa ter convicção de que nós o amamos? E não vem com a história de que Deus sabe de tudo, não. Ele sabe, óbvio, claro, lógico. Isso aí é inegociável, ele sabe de tudo. Mas ele deixa uma fita métrica, usando essa paráfrase aqui que eu estou falando, de medir o amor, para que nós possamos expressar se amamos mesmo ou não. Se temos os mandamentos e os guardamos, nós o amamos. E para a gente entender então isso, nós precisamos entender por que Yeshua falou sobre guardar mandamentos. E eu vou trazer dentro de um conselho que Davi deu a Salomão as características dos mandamentos. Um parênteses, talvez não quero nem dizer que seja um parênteses, uma chave para ficar bem bonito assim um texto na sua mente. Os mandamentos de Yeshua são os mandamentos do Pai. Não tem uma vírgula do que Yeshua tenha dito que não seja Torá. Nenhuma. Quer fazer um teste bem interessante? Pega qualquer inteligência artificial, qualquer uma, e escreve assim: explique-me de forma judaica, sem interpretação católica e protestante, o Novo Testamento. Escreve desse jeito. Qualquer inteligência artificial, ela vai falar assim: bela observação. A Torá, a Brit Hadashah, o Novo Testamento é 100% judaico. E as interpretações foram distorcidas. Já fiz assim várias. É muito legal. A lei de Yeshua é a lei do Pai. Fecha a chave para a gente continuar. 1 Reis 2:3. Eu creio na perfeição da palavra de Deus. Eu não consigo entender, como algumas pessoas dizem, que na Bíblia contém a palavra de Deus, ou que na Bíblia contém a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a verdade. Guarda isso no seu coração, porque nós vamos ser confrontados a cada dia com essa informação. Não, a Bíblia contém coisas que são a verdade. A Bíblia contém partes que são a palavra de Deus. E eu te digo, não, a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus. Então, Davi, prestes a falecer, chama Salomão e fala: estou eu indo para o mundo dos mortos, né? Se não me engano é isso que ele diz. E ele começa a dizer: Salomão, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Guarda os preceitos. Então, eu entendo aqui, algumas Bíblias vai estar escrito mandamentos, e eu vou destrinchar isso aqui agora. Quando Davi fala guarda os preceitos, ele está falando, Salomão, existe um conjunto de informações que Deus deixou para a humanidade que você precisa conhecer. São princípios, são preceitos, é a vontade de Deus que ele deixou manifesta para nós. Você precisa guardar esses preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Seus caminhos. Eu fui no hebraico e eu vou ler depois o que está escrito aqui. Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, quais são os princípios, os preceitos que o Davi instrui Salomão guardar? Estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos. Dentro da questão judaica, da interpretação judaica, os preceitos de Deus, ou mandamentos sendo usados da mesma forma como eu falei de preceitos agora, conjunto de informações, eles são divididos em estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos. Por isso que é melhor usar a palavra preceito do que mandamento, porque mandamento é uma categoria. Tá ficando claro? Tá confuso? Vamos lá? Então agora nós vamos aprimorar dentro desse texto e vai conectando cada coisa que eu estou falando com a questão de amar a Deus. Porque eu estou respondendo, ou aliás, eu estou destrinchando, explicando o que Yeshua quis dizer com aquele que me ama, guarda os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos. Quando ele diz
Andares no caminho de Adonai está escrito Lalechet bederer Hashem. Andarás no caminho de Yud Rei Vav Rei do Eterno, está o nome do Eterno aqui. E não fala nos caminhos. Todas as traduções que eu li está escrito nos caminhos, mas no hebraico original está Lalechet bederer Hashem. Andará no caminho do Senhor. Andar no caminho não é algo físico, de sair andando num lugar, ir até um lugar, chegar a um determinado lugar. Mas é um modo de vida. É a nossa conduta. É andar espelhando nas nossas vidas, segundo os rabinos, os atributos divinos. Então, tudo que há de atributo divino de Deus precisa estar refletido na nossa vida, e aí eu vou estar andando nesse caminho, ainda que eu esteja aqui parado. Ainda que você esteja sentado no seu trabalho, ainda que você esteja dirigindo, fazendo qualquer coisa. Você expressa, imita os atributos de Deus. Isso é um conhecimento judaico. Como Deus é misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. Como Deus é alegre, feliz, eu preciso ser feliz. Como Deus cura enfermos, eu preciso curar enfermos. Como Deus, nós precisamos imitá-lo. Há limitações para isso? Claro, somos humanos. Somos humanos. Nós também devemos fazer. E aí então ele fala, ande nos caminhos e guarda essas coisas. E o que é guardar? E eu dei o exemplo aqui para as meninas, para os homens, as meninas estavam aqui, sobre o meu tablet, a qual eu amo muito, me ajuda muitas coisas. E eu estava no hospital com meu pai, fui embora, olhei tudo, olhei debaixo da cama, abri o armário, não esqueci nada. Quando chegou a tarde, me ligaram do hospital. Senhor Ronaldo, seu tablet ficou no quarto. E até hoje eu não sei aonde que ficou. Eu guardei o tablet? Não. Eu cuidei dele? Não. Aí passaram alguns dias, eu fui ao restaurante, novamente com meu pai, minha irmã e minha mãe, e voltei para buscar. Esquecemos uma garrafa de água lá do meu pai. Voltei, peguei a garrafa, saí. Quando eu estava lá no corredor do shopping, o garçom me chamou com o tablet na mão. Esqueci o tablet de novo. Então, quando nós lemos na Bíblia, guardar, nós não podemos ler com o nosso pensamento comum. A gente não pode ler a Bíblia com o nosso raciocínio intelectual comum. Funciona, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente tem que aprofundar. A palavra lishmor no hebraico significa literalmente vigiar e proteger cuidadosamente. Valorizar, proteger com zelo. Eu jamais teria esquecido meu tablet se eu vivesse dessa forma. Nós jamais esqueceríamos nada. Só que nós lidamos com os mandamentos de Deus da mesma forma que nós lidamos com as nossas coisas. E não protegemos com zelo. Então imagina nós protegermos com zelo as coisas de Deus, os mandamentos de Deus. E tudo isso que eu vou ler aqui agora, porque agora que nós vamos entrar no que são as 4 categorias dos preceitos de Deus. E o primeiro mandamento, o primeiro preceito, né, eu vou usar a palavra preceito, que não teria problema falar mandamento, mas é para não ficar confuso. O primeiro preceito são chamados de estatutos, ou rukim. Rukim são leis divinas que não têm uma explicação muito clara. Que você lê e você fala, mas e aí? Por exemplo, é válido até hoje, e os judeus esperam, uma novilha vermelha, chamada Pará Adumá. Pará Adumá, novilha vermelha. De vez em quando diz que aparece uma novilha vermelha, e essa novilha vermelha tem todo um significado profético, messiânico. Alguém entende por que Deus quer uma vaca vermelha? Não, é um rukim, é um estatuto. Deus falou, chegará essa vaca. E não preocupa não que vai chegar. Nós não compreendemos. Quando ele fala, por exemplo, em Levítico, isso está em Números 19, tá? Sobre a novilha vermelha. Quando ele fala, por exemplo, que existe uma lei kashrut. Eu gosto de falar os nomes hebraicos para vocês começarem a gravar, quem não sabe. Kashrut são as normas que Deus deu sobre animais. E ele fala em Levítico 11, uma lista de animais, dos répteis, dos quadrúpedes, dos animais que voam, dos animais das águas,
aquilo que ele, Deus, considera puro para comer ou impuro para comer. Alguém precisa entender? Não dá para entender. Pode ser que na medicina, na biologia, alguém vai lá e faça algum estudo e fale, mas é porque isso. Eu vou exemplificar. Mas aqui falava que era o porco, por exemplo, mas o porco de hoje é completamente diferente. Ele é criado em granja, ele não tem as doenças, não tem os vermes, não tem mais nada. Não me importa entender. Deus deixou ali para o povo dele. A princípio para os judeus. Para os gentios pode não ser o tempo, a não ser que você entenda. Não precisa entender. Mas o camarão... Não, mas o camarão é a barata do mar. Não, mas hoje eles criam camarão no cativeiro. Limpinho, bonitinho, não come um negocinho podre. Não me importa, tá na lista que Deus falou que não era para comer. Eu não preciso entender para guardar. Não faz sentido. Mas uma coisa que eu percebo dentro de estatutos é que isso é uma categoria muito interna também. Porque há coisas que imediatamente você não entende e você guarda. Aí você fala, Senhor, é um estatuto, eu não entendo. Só que vai passando os anos e as coisas vão fazendo tanto sentido, porque o amor vai se aprimorando, o relacionamento vai se aprimorando, e você fala, entendi, mas eu já não guardo mais porque eu entendo, eu guardo porque eu obedeço, porque é um estatuto do Senhor. Perfeito? Proibição de comer sangue. Levítico 7:6, Atos 15. Se nós perguntarmos para a maior parte dos cozinheiros e cozinheiras mineiras aí, tradicionais, vão falar assim, não, eu como linguiça com sangue há anos, frango com sangue a vida inteira, nunca me fez mal. Não vai fazer mal, mas Deus proíbe comer o sangue de animais e de humanos. É proibido. Eu não preciso entender. Apesar de que há explicação. No sangue está a vida. Quando Deus sopra na narina de Adão e Eva, aí biologia, esse ruach, esse fôlego entra pelas narinas, vai aos pulmões, aos alvéolos dos brônquios e vai para o sangue. Vai para o sangue. Então a tradição judaica fala que a vida está no sangue. E por respeito à vida, eu não como sangue. Mas a partir do momento que eu leio, não comerei sangue algum, nem de aves, nem de gado, muito menos de humanos, para mim é suficiente. Eu não precisava entender por quê, porque Deus já decretou e determinou que seria assim. Olha outra coisa que é interessante que os rabinos dizem que é um estatuto. Socialmente, o que eu vou falar aqui vai soar absurdo. Mas pensa na cabeça de um gentil, de um mundano, que nunca ouviu falar em lei. Uma pessoa iníqua, que não tem lei. Ele vai falar, não tem problema. Guardareis os meus estatutos. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Incesto. É proibido. Precisa entender? Não. Hoje a gente entende uma certa consciência. Mas é muito comum. É muito normal. É muito comum. Normal não é. É comum. Não é aceitável. E Deus fala, não faça. Estatuto. Pronto. Segundo item é chamado de mitzvot, mandamentos. E sim, faz referência muito aos 10 mandamentos, mas não são só 10 mandamentos, tem vários outros. São mandamentos de questões éticas, de questões racionais, leis que têm valor moral e ético claro, coisas que trazem justiça, apesar de não serem juízos, mas que fazem bondade sobre a terra, que trazem questões de bondade, como Êxodo 20:20, Êxodo 20:12, honrar pai e mãe. Êxodo 20:15, não furtar. O não furtar, ele vai entrar em juízo, na questão dos juízes que eu vou ler lá embaixo. Mas ele é muito claro em relação a relacionamento pessoal. Não matar, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer caridade. Tem Deuteronômio 15:18. Certamente lhe abrirás tua mão e liberalmente emprestarás o suficiente, ou darás o suficiente. Fazer caridade é um mandamento. Ele faz sentido, é racional, eu consigo entender. Não tem nada que não é óbvio. Não tem um ser humano que não entenda que matar o outro é algo que não é bom. Em sã consciência, claro. Então, mandamentos, coisas racionais, óbvias, que trazem justiça. O terceiro item é chamado mishpatim, que são as leis civis jurídicas, os juízos que Deus determina. Mishpatim, regras de convivência e justiça social, bem específica.
aplicadas tanto no contexto espiritual, no contexto ali do povo de Deus, quanto nos contextos normais da nossa vida mesmo, contexto secular. E aí, vários exemplos. A Bíblia tem exemplos de se o teu boi ferir com chifre um homem e uma mulher, como que você vai indenizar? Se uma pessoa você quebra a perna de uma pessoa, aí qual que é o salário daquela pessoa? Então as leis jurídicas da Bíblia, em um grande aspecto, para quem são advogados, elas nortearam os códigos civis das nações, porque são mishpatim, juízos que Deus determina. Você precisa ser justo nos tribunais, justiça com os servos, com os escravos, quando havia escravo. Hoje não tem escravo, mas eu posso aplicar uma lei que Deus dizia que era para os escravos nos dias de hoje, que eu tenho que pagar o salário em dia, que eu não posso sobrecarregá-lo no trabalho, que eu não posso ser desonesto com ele, que eu não posso pagar mais para um do que para o outro, sendo que os dois fazem o mesmo serviço. Olha que lindo esse aqui, ó. Não tomarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista. E aí os rabinos interpretam isso como não suborne juízes e autoridades. Nada comum com os dias de hoje, né? A Bíblia é muito, muito real. Se alguém furtar boi ou ovelha, pagará 5 bois, ou 5 bois por um boi. Não era só a indenização, era também o aspecto moral. Você roubou, você tirou o boi da pessoa, a ovelha, então você vai indenizá-lo, porque aquele boi, ele tinha rendimentos com ele no tempo que ele ficou sem. Então esses são os mishpatim, juízos. O próximo item, o quarto, são os testemunhos. E para mim um dos mais lindos, porque nós estamos aqui, de certa forma, celebrando um edot, ou edut, testemunhos. Edut são leis que nos servem como sinal ou lembrança de algo espiritual ou histórico. O que clica aí na sua cabeça? Deus deixa algo pré-definido, estabelecido, um preceito para nós nos lembrarmos de coisas que aconteceram no passado, para que nós pudéssemos e possamos nos relacionar com a vida do povo de Deus. Shabat é um memorial, é um marco, é uma lei que nos dá como sinal do descanso, sinal da salvação da eternidade. Em 6 dias fez os céus e a terra, e ao 7º descansou. Festas todas, dia 1º de junho de 2025, 1º de junho de 2025, daqui poucos dias, nós vamos estar aqui celebrando Shavuot. Quem que estava lá no Sinai? Ninguém daqui. Mas nós estaremos como se estivéssemos lá, guardando um edot, uma lei que Deus nos deu para celebrar, para viver algo que aconteceu lá atrás, histórico e espiritual. Moisés chega com todo o povo hebreu e várias nações que saíram junto do Egito, e Adonai outorga, entrega a lei para eles. E eles são capacitados pelo Espírito Santo para poder pregar essa lei pelas nações. Tanto que chegou até nós. E aí nós lemos em Atos dos Apóstolos acontecer a mesma coisa. Os apóstolos falando e as nações que estavam ali entendendo tudo aquilo que estava sendo dito. Eles foram capacitados pelo poder de Deus para pregar a palavra. Não era para ficar cheio do reteté, de ficar tremendo e pulando só, não. E perceba que eu falei só, porque o poder de Deus, ele traz sobre a nossa vida uma sensação muito forte. Pessah, Sukkot, todas as festas. Quando nós colocamos, por exemplo, o kippah não é tanto porque o kippah é tradicional, mas o talit. O talit é um edot, ele é algo que Deus falou que era para nós termos, os homens, em determinadas situações, para nos lembrarmos, termos memória, termos ali acesso à lei do Senhor. Mezuzá, aquele símbolo que nós colocamos na porta, também são memoriais, são sinais ou lembranças, eventos espirituais ou históricos. E eu quero falar de um que Yeshua deixou claro na sua palavra. E eu fui aprofundar e depois eu vou voltar a ministrar um estudo só sobre esse edot, porque há muita confusão. Yeshua e depois, na verdade, os seus discípulos ali estabeleceram um memorial chamado Seudat HaMashiach, a ceia do Messias, nós conhecemos como Santa Ceia.
Ah, mas não está escrito na palavra que é para celebrar. Vamos estudar, porque é história de tudo que aconteceu. É um marco, é um memorial. E é um edut. É uma celebração. Ele fala, fazer isso em memória de mim. Não é pecado, não tem nada de mal. Nós celebramos a memória de Cristo até que ele venha. E a minha pergunta, eu escrevi bem grande aqui. Cadê vocês? Nós temos tido dias de santas ceias lindos, de louvores lindos, de ministrações profundas, de uma comunhão com Deus, uma comunhão entre nós, de memória de algo extremamente importante. Santa Ceia não é um dia de ser desprezado, coloca na agenda. Aqui todo segundo sábado dos meses, junto com a Havdalah. Foi semana passada, né? Foi semana passada. E a pergunta é, cadê vocês? Com algumas exceções, né? Tem vários irmãos que vêm. Davi, então, ele não estava dando só conselhos políticos e financeiros para Salomão. Ele estava dando conselhos de espiritualidade, de vida. Um modelo de liderança, um modelo de pautar a sua vida em todas as áreas. E mais do que isso, um modelo de como ele amaria a Deus de todo o coração. Dessa forma. Hukim, estatutos. Confiar em Deus além da razão. É algo que vem de Deus, Rabino Marcelo, tá? Vou dar a fonte. Vem de Deus, ele chega em você, você não compreende tanto, mas você vive aquilo e volta para Deus, porque Deus fez para ele. Eu vou repetir, presta atenção nisso. Os estatutos, Deus entrega o preceito, ele vem até você, você cumpre. Você não entende muito bem. Ele faz vida na sua vida, mas ele volta para Deus. Por quê? Porque não teve a compreensão plena. Mas ele fez vida em você. Mitzvot, os mandamentos. Viver com ética e bondade. É algo que vem de Deus, você compreende. Ele fica em você. Ele não volta para Deus no sentido de que, Senhor, eu não entendi. Ele vem em você, você cumpre, você tem um benefício. Quem guarda o sábado tem um benefício. Quem não guarda, não tem. É simples assim. Vem de Deus e fica em você. Mishpatim. Justiça, juízos. Seja justo com o próximo, só. Seja justo. Vem de Deus o preceito, ele fica em você, você tem o benefício dele, mas ele se reflete na vida do próximo, a pessoa pela qual você exerceu o juízo. E o Edot? Viva, ame a Deus com memória e com a identidade sagrada, identidade separada, identidade não profana. Não uma identidade, uma mentalidade que não é comum. Por que as pessoas rejeitaram todas as festas, rejeitaram o Shabat? E vão te chamar de judaizante por aí. Você fica mexendo com essas coisas de judeu? Porque tornou Edot algo comum. Quando nós celebramos o Edot, esse mandamento de celebrar o histórico, nós vivemos uma memória sagrada, uma identidade sagrada. É algo que vem de Deus, passa em você, você recebe o benefício, mas fica em toda a comunidade que celebrou junto. Por isso que Deus determinou algo para fazermos juntos. Por isso que o Shabat é para ser feito em família e juntos. Os rabinos enfatizam que cada um desses termos representa níveis espirituais distintos, que envolvem um mundo físico e um mundo espiritual. Por isso que eu acho que a gente transiciona entre esse entendimento. Às vezes você está vivendo uma coisa que você não entende com plenitude, como um estatuto. Mas passa um tempinho e você fala, isso é um mandamento, me cabe tão bem, me faz tão bem, eu compreendo tão claramente. E a gente segue. O amor é o fundamento da obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E as palavras que eu guardo, que eu te falo, que eu te ensino, você guarda no coração. Obediência. O amor, a obediência por amor é acima da obediência por medo. Qual pai que quer que o filho obedeça por medo? Tem hora que é preciso. Por aquela pressão, porque senão vai dar errado. Mas o pai quer que nós o amemos por amor. Que nós o obedeçamos por amor. Olha Deuteronômio 11:13. Se diligentemente ouvires os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para amar ao Senhor teu Deus e para o servir de todo o coração e de toda a alma. A gente ouve com diligência para amar a Deus. Ouvir e obedecer os mandamentos gera amor. Medo e obrigação gera sequidão na nossa vida. Não basta cumprir, é preciso amar. Ó como eu amo a tua lei,
É a minha meditação o dia todo, diz Davi nos Salmos. Por isso eu amo os teus mandamentos mais do que ouro. Por isso eu estimo os teus preceitos, porque ele sabia que guardar os mandamentos levava o amor a Deus. O amor gera fidelidade. Quanto mais eu amo, quanto mais eu obedeço, mais fiel eu sou. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os mandamentos. Guardar e amar amam juntos. Eu achei muito linda essa conclusão rabínica, porque ele diz que guardar e amar são as duas asas de um mesmo pássaro. Guardou no coração? Não adianta falar que você ama se você não guarda. É um pássaro batendo asa de um lado só. Quando eu guardo e eu amo, eu vou em direção a Deus. Guardar sem amor é mecânico e amar sem guardar é vago. Então eu quero voltar em Yeshua para a gente começar a finalizar. O amor a Deus é o maior do mandamento. Ele fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E qual é o maior dos mandamentos? É amar. Então ele faz um ciclo do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Eu acabei de ler esse texto em Deuteronômio. E Yeshua fala, o grande mandamento é amar a Deus. E para amar a Deus, guarde os mandamentos. Nós temos que guardar como aliança e não como legalismo. Porque quando eu transformo os mandamentos, os estatutos, as ordenanças e os testemunhos em legalismo, essa lei me mata. A Bíblia diz, a letra mata e o espírito vivifica. E Yeshua apresenta os mandamentos como um caminho de vida e não como legalismo. A tradição judaica atesta, guardar os mandamentos não por medo, não por obrigação seca, mas uma kavaná, uma intenção do coração correta, com a intenção espiritual de amor. Amar em amor é diferente de amar na carne. Yeshua, falando o seu mais profundo hebraico, porque ele não falava as coisas do pai em aramaico, ele disse, Ani haderer, ve haemet, ve hahaim. Eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um caminho. Davi não falou para Salomão, ande nos caminhos que te levam a Deus. Ele falou, haderer, ande no caminho. E Yeshua fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E o próprio Yeshua diz, Pai, a verdade é a tua palavra, não podes mentir. E eu sou a vida. A vida daquele que ama a Deus de verdade. E por isso, e só por isso, ele pode dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele ama de verdade e deu a vida dele por nós. E eu vou finalizar lendo, mais uma vez, João 14:21. Yeshua disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Se nós quisermos ter relacionamento com Deus, nós precisamos passar pelo caminho que Yeshua deu. Guardar os mandamentos, os estatutos, as ordenanças e os testemunhos. E viver isso com muita dedicação e alegria. Amém? E eu quero orar para que nós possamos conseguir viver dessa forma. Adonai, em nome do teu filho Yeshua, eu oro agora e clamo. Implanta no nosso coração essa nova aliança. Que as tuas leis, teus mandamentos, estatutos, ordenanças, testemunhos estarão na nossa mente, mas não só na nossa mente, como algo seco, frio. Senhor, que já matou tantas vidas, que viveram por legalismo, que viveram por contenda, que viveram, Senhor, para causar dissensão e discórdia, mas como algo que está no nosso coração, aceso, uma chama viva, que nos faz andarmos pelo caminho, Haderer, Yeshua, que nos conduz ao Pai. Nós nos entregamos a Ti agora, Senhor. Colocamos o nosso coração prostrado diante do Senhor. E eu te peço sobre essa comunidade, Mishpahat Adonai, os irmãos todos que estão aqui, os que estão ouvindo esse estudo posteriormente, para que haja uma transformação nas nossas vidas. Uma renovação, ó Deus, não de uma mudança de uma religião para outra, mas de uma mudança, ó Deus, de um estado de frieza, de sequidão, para o verdadeiro amor espiritual em Yeshua, aquele que ama. Nós vamos amar o Senhor e guardar teus mandamentos.
com zelo e dedicação, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Glória a Deus.